Oi, galerinha do 7º ano. Hoje a prof veio aqui para gravar a nossa última videoaula de revisão. Isso mesmo, hoje nós vamos fazer a revisão da nossa unidade número 8, certo? Lá do material do 2º bimestre, ou seja, do material do volume 2. A unidade número 8 fala dos povos do Brasil. A partir de semana que vem, a prof vai gravar as videoaulas que não serão revisões, e sim as aulas mesmo do material novo que vocês vão retirar lá na escola, material do 3º bimestre. Vamos lá então, o nosso tema da aula de hoje são os povos do Brasil. Sabemos muito bem que em 1500, pela história, os portugueses chegaram no nosso país, tomaram posse dessas terras. Antes de 1500, já havia o chamado Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras da América entre Portugal e Espanha. Sabia-se que aqui moravam povos nativos, ou seja, povos indígenas. Nós chamamos de índios porque quando Cristóvão Colombo chegou aqui na América, ele achou que tinha chegado nas Índias, galera. Por isso que ele chamou os moradores dessas terras da América de índios. Coitado, morreu sem saber que tinha descoberto um novo continente. O Américo Vespúcio, um outro navegador, comprovou que o Cristóvão Colombo, na verdade, não chegou na América e tinha descoberto um outro continente. Mas a homenagem ficou para o Américo Vespúcio. Por isso que nós somos chamados de americanos, certo? Senão, pode ser que nos chamaríamos de colombianos, se fosse homenagem a Cristóvão Colombo. Mas como a homenagem foi a Américo Vespúcio, somos americanos. E aqui na América havia os povos nativos. Na videoaula de semana passada, nós falamos dos povos nativos da América Espanhola, do Tratado de Tordesilhas. A América foi dividida entre parte do território para a Espanha e parte do território para Portugal. Na videoaula de semana passada, falamos sobre os povos nativos que foram dominados por espanhóis, incas, maias e astecas. Hoje, vamos falar dos povos nativos do nosso país. Galera, eu quero dizer para vocês que eram inúmeros povos nativos. Nós vamos ter Guaranis, Ticuna, Caigangue, Macuxi, Terena, Guajajara, Yanomami, Chavante, Pataxó, Potiguara, entre outros. Ou seja, haviam milhares de grupos nativos, morando aqui no Brasil. Mais de 200 línguas eram faladas no nosso país. E esses grupos, eles também eram diferentes entre si. Quem morava mais no litoral vivia mais da pesca. Quem morava mais no interior vivia mais da caça. Haviam grupos indígenas totalmente nômades, ou seja, não tinham lugar fixo de moradia, e haviam grupos indígenas que eram sedentários, ou seja, tinham um lugar fixo de moradia e já praticavam agricultura, praticavam seus artesanatos, tinham as pinturas corporais que definiam a sua origem, as suas aldeias. A pintura corporal definia se a moça já era casada, se era solteira, se o menino já era considerado um homem ou não. Os rituais, as festas indígenas eram muito comuns e as pinturas corporais também. Inclusive, quando os portugueses chegaram aqui, deram de cara com o vermelho. O vermelho era muito utilizado como pintura corporal. E na Europa, gente, o vermelho era símbolo de poder. Para eles conseguirem a cor vermelha, eles iam até o Oriente buscar um molusco. E de repente, muito mais perto de Portugal, estava o nosso país, e eles conseguiram perceber que aqui havia essa coloração vermelha. Quando eles perceberam que os indígenas faziam os rituais e pintavam o corpo, parte do seu corpo, com a coloração vermelha. De onde eles tiravam esse pigmento? É do pau-brasil. Ou seja, da árvore que os indígenas chamavam de Ibirapitanga. O nome do nosso país, tá? Antes de se chamar Brasil, alguém sabe como se chamava
o nosso país antes de se chamar Brasil? Qual era o nome que os indígenas davam ao nosso país? Como que os indígenas chamavam o nosso país? Alguém sabe qual é esse nome que os indígenas chamavam? Terra em meio a palmeiras. Era o significado do nome do nosso país antes de ser conhecido como Brasil. Tá? Galera, Brasil ficou conhecido já em 1504. Quando os portugueses chegaram aqui, acharam que tinham chegado numa ilha. Ilha de Vera Cruz. Depois descobriram que não era uma ilha. Terra de Vera Cruz, terra de Santa Cruz. Mas em 1504, o nosso país já era chamado de Brasil. Por quê? Porque eles descobriram aqui o pau-brasil, uma árvore endêmica que só tem aqui no nosso país. E que no cerne dela, ou seja, no miolo dela, tem um pigmento vermelho. Eles conseguiam fazer a coloração vermelha, que era uma coloração muito importante, cor de brasa, na Europa. Então, na Europa, conhecia-se o nosso país como Brasilis, ou seja, pela madeira. Queremos os Brasilis. Por isso que em 1504 já começou a se chamar o nosso país de Brasil, tá? Por conta dos Brasilis, por conta da cor de brasa, por conta da árvore pau-brasil, que de 1500 até 1530 foi muito explorada, levada para a Europa para fabricação, além do pigmento, além da coloração, para fabricar portas, móveis, cascos de navios por conta da sua resistência. E esses povos nativos eram, como eu disse para vocês, eles eram diferentes, falavam línguas diferentes, tinham aspectos culturais também diferentes, mas tinham danças e tinham uma relação com a natureza muito próxima. Tudo eles retiravam da natureza para conseguir sobreviver. Então, eles conheciam a natureza como ninguém. As ervas, as plantas medicinais, o que eles podiam comer, o que eles não podiam comer, quais chás eles podiam fazer, quais medicamentos eles podiam usar a partir da natureza. Nas sociedades indígenas, o que é bem interessante é que o trabalho é dividido por sexo. Ou seja, as mulheres eram responsáveis por cuidar do cultivo, do alimento, da educação das crianças, e os homens eram responsáveis pela caça, pela pesca e por cultivar a terra. Mas eles cultivavam a terra, cuidavam da terra. Quem plantava e quem colhia eram as mulheres. Eles viviam geralmente em aldeias de forma circular, ou seja, as aldeias deles eram em forma circular para que todo mundo observasse todo mundo. Ou seja, essa ideia que nós temos, olha, não se mete na educação do meu filho, porque o filho é meu, quem cuida sou eu. É diferente das sociedades indígenas, porque lá as crianças são educadas por todos da tribo, por todos da aldeia. Havia alguns grupos, né? E um deles ficou bem famoso na época que os europeus chegaram aqui, porque eles faziam um ritual muito diferente do que nós conhecemos, tá? Nós vamos falar um pouquinho deles. E para isso a Prof vai compartilhar a tela da Prof com vocês. Aqui, ó. Então, nós temos aqui os povos indígenas. Olha só, galerinha, os povos do Brasil. Como eu disse para vocês, eles são muito diferentes entre si, tá? Imaginem vocês quando os portugueses chegaram aqui, certo? Né? E viram esses nativos que andavam nus ou seminus. Imaginem o choque cultural. Os nativos chamavam o Brasil de Pindorama. É o primeiro nome do nosso país, é o nome indígena, que significa terra no meio das palmeiras. De repente, esses nativos olham para a beira da praia, olham para o litoral e percebem várias embarcações chegando. E essas pessoas que estão nessas embarcações são muito estranhas, são muito diferentes.
elas cobrem todo o seu corpo. Elas se vestem, usam chapéu, têm arma de fogo, têm botas, elas têm barbas gigantes. E eles não, eles andam nus ou seminus. Eles tomam uns 3 banhos por dia, dormem em redes. Os portugueses ficam durante toda a viagem sem nenhum contato com o banho, galera. Presta atenção, realiza. Quando os portugueses chegam aqui, o contato dos portugueses com os indígenas prolifera muita doença. Os indígenas não conhecem essas doenças trazidas pelos portugueses. Por quê? Porque eles não sabem como lidar com isso. Então, só o contato dos portugueses com os indígenas vai matar muitos indígenas, muitos nativos brasileiros. Por quê? Porque os portugueses vão trazer muitas doenças, porque ficaram 30, 40, 45 dias sem tomar banho, ou banho só de chuva, galera. Piolho tinha até na barba. Então, as condições de higiene eram muito diferentes. Isso proliferou inúmeras doenças aos nativos brasileiros. Como eu disse para vocês, olhem aqui o formato das aldeias, sempre de forma circular. Tá? Era muito comum. Aqui, gente, nós temos esse indígena aqui, chamados botocudos. Botocudos porque eles usam um alargador, percebam na parte inferior do lábio, e essas formas eram formas de diferenciação das aldeias entre eles. Então, uns vão usar o alargador na boca, outros vão usar o alargador na orelha, outros vão usar os piercing, vão fazer pinturas corporais diferentes. Isso tudo é para demarcar as aldeias e as culturas que eram diferentes entre si. Eles viviam felizes para sempre, ou seja, viviam muito bem? Não, galerinha, havia também disputas entre as populações nativas, haviam rivalidades entre eles. Tanta rivalidade que existia entre eles que havia um ritual, tá? Esse ritual era feito por um grupo indígena chamado Tupinambás. Eu falei de alguns aqui, né? Grupos indígenas, né? Haviam inúmeros. Eu falei o nome de alguns no início da nossa videoaula. Esse grupo, chamado Tupinambás, eles se encontraram com os portugueses. E eles faziam um ritual muito diferente. Como é que era esse ritual? Seguinte, como eles tinham rivalidades, quando uma tribo entrava em conflito com outra tribo e eles ganhavam, eles capturavam o guerreiro mais corajoso da tribo rival, matavam esse guerreiro e comiam a sua carne. Prof, então eles eram canibais? Não. Isso era um ritual. Chama-se antropofagia o nome desse ritual. Por que eles faziam esses rituais, gente? Porque eles acreditavam que eles iam adquirir, aqui na postura de vocês, vai falar sobre isso. Ó, tá aqui, ó. Eles acreditavam que eles iriam adquirir a força, a coragem, a destreza daquele indígena. Então, o indígena que seria morto não poderia mostrar que estava com medo. Ele tinha que morrer forte, mostrando que não tem medo de nada. E aí eles faziam esse ritual, comiam uma parte dessa carne, porque acreditavam adquirir a força desse grande guerreiro. Prof, todas as tribos faziam isso? Não. Os Tupinambás faziam. Outras tribos, nós não temos registros históricos. Olha só, nós temos aqui interpretando documentos com essa imagem mostrando a antropofagia, certo? Nós vamos ter também sociedades indígenas lá do Amazonas, ou seja, nós tínhamos grupos indígenas no Nordeste brasileiro, quando os portugueses chegaram no litoral, no Norte do Brasil, no Sul do Brasil, ou seja, em todo o território nacional. Em Santa Catarina, nós temos, né, os principais grupos indígenas são Guaranis, Choclands, Caigangues, né, e nós temos os Carijós. Os Carijós, que são aqui do município de Penha e Balneário Pissarras, eles já são fruto de uma mistura cultural entre os portugueses e os guaranis. Então, os Carijós são a mistura dos povos guaranis,
uma grande nação indígena, juntando com os povos, com os portugueses. Já é fruto dessa mistura. Nós temos várias reservas indígenas espalhadas pelo Brasil. Hoje, nós temos indígenas que moram na cidade, né? Não deixam de ser indígenas por morarem na cidade, que estão estudando, que fazem universidade, que trabalham. Nós temos indígenas que moram em reservas indígenas, ou seja, em espaços demarcados pelo governo federal, que são terras indígenas, e nós temos grupos indígenas que moram no meio da floresta, ou seja, estão lá na floresta amazônica, ou lá no Parque do Xingu, ou seja, que não tem contato com os homens brancos, ou se tem o contato, é só com a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Eles não querem muito contato com a cultura branca, com a nossa cultura. Então, hoje, no nosso país, nós temos ainda grupos nativos e grupos indígenas que vivem com o menor contato possível com a nossa cultura. Nós temos grupos indígenas que vivem em reservas, que são mais próximos, que eles já estão adaptados à nossa cultura, mas vivem nas suas reservas indígenas, e nós temos grupos indígenas nas cidades. Aqui na nossa região, a gente vê muitos guaranis no verão vendendo seus artesanatos. A gente tem que lembrar que as cidades foram crescendo, foram se desenvolvendo, foram se industrializando, e com isso foi diminuindo a vegetação, as florestas, poluindo rios, mares, ou seja, foi diminuindo a parte agrícola, foi diminuindo a caça e a pesca. Então, eles acabam produzindo artesanatos para conseguir vender esses artesanatos, para conseguir sobreviver. Certo, gente? Então, olha só, a roça indígena e o manejo do meio ambiente. Hoje, lá no norte do nosso país, ainda há inúmeros conflitos, tá? O impacto da conquista, né? O que transformou. Existem inúmeros conflitos entre indígenas e posseiros de terras, indígenas e fazendeiros, né? A gente vive vendo na TV essas disputas que ainda acontecem principalmente no Nordeste e no Norte do nosso país. Obviamente que o impacto da conquista que nós estamos falando é da conquista lá do século XV, final do século XV e no século XVI, quando os europeus chegam no nosso país, né? Então, nós temos a história das populações indígenas podem ser divididas antes de 1500, ou seja, antes da chegada dos europeus aqui, e depois da chegada dos europeus, que mudou completamente a relação dos indígenas com a natureza, com as próprias populações, entre eles, né, causou um impacto muito grande. E mais de 500 anos, uma grande diminuição nessas populações por conta desse contato e desse crescimento das cidades, da industrialização, da urbanização, né? E o contato com a nossa cultura mesmo. Tem um poema que fala o seguinte, que o português chegou aqui no Brasil e era um dia de chuva e ele vestiu o índio. Deveria ter sido um dia de sol e o índio tivesse despido o português. Ou seja, que o indígena tivesse ensinado o europeu o cuidado com o meio ambiente, né? Ou seja, a importância de se cuidar da terra e do meio em que a gente vive. Isso é tão importante, galera, tão importante que a gente está vivendo um momento, além do momento da pandemia, um momento quando a gente liga a TV, mostra, nós estamos vendo, né? Estamos vivenciando, estamos vendo queimadas, desmatamento, né? E isso acaba tendo um impacto diretamente no nosso dia a dia, né? Com o aumento da temperatura, né? Nós temos cada vez mais verões, cada vez mais quentes, por conta desse impacto ambiental. Agora nós temos uma devastação gigante por conta das queimadas que estão acontecendo no nosso país. E lembrem-se que essas queimadas é comprovado cientificamente que a maior parte delas é provocada pelo próprio homem. Então, a gente tem que cuidar no meio que a gente vive, que a gente possa aprender com os próprios nativos que viviam aqui em 1500, a cuidar do meio em que a gente vive, porque se a gente cuida do meio em que a gente vive, a gente vai ter uma vida melhor. Então, se eu reciclo, faço a minha parte, não poluo o meio ambiente, não jogo lixo
na rua, ou seja, eu também estou contribuindo para uma melhora de qualidade de vida, da nossa vida, para que nós possamos aí aproveitar este meio ambiente. Certo, galerinha? Então, essa foi a revisão da unidade número 8, né, da apostila do volume 2. A partir de semana que vem, nós vamos começar com as aulas dos temas da nossa apostila do volume 3. Certo, galera? Um beijo no coração de vocês e vamos nos vendo semana que vem.